Fala, galera ligada aqui na Súmula Cast do Almirante, primeira vez com imagens aqui nesse nosso quadro, né? Voltando depois de um bom tempo a falar do Vasco, o Vasco que teve a eliminação para o Nova Iguaçu, então a gente teve essa outra intertemporada para o time do Ramon Dias, e eu, Eduardo Borges, sempre sou apresentador aqui no Na Súmula para falar do Vasco. Do meu lado, vendo pela primeira vez sua cara, né? Meu pai, Roberto. E aí, cara, valeu por ter vindo de novo, como é que você tá? Beleza, filho, tudo jóia, cara. Vamos lá falar do Vascão. Começou bem, graças a Deus. Começou, mas já começou dando aquele susto Vasco pra torcida, né? É. Não, mas aí não é Conseguiu, Vasco, né? Se não for assim, não é Vasco. conseguiu complicar um jogo que estava fácil, né? Mas Uhum. vamos falar sobre isso. Bom, de cara aqui a gente já começa com o resultado. O Vasco conquistou 3 pontos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, que não é uma equipe fácil de se jogar, todo mundo sabe do peso, da casca que esse time do Renato Gaúcho tem. E eu queria destacar o começo de jogo, o primeiro tempo de jogo fenomenal do Vasco. A gente olhou para uma escalação que, naturalmente, todo vascaíno teve suas dúvidas, Rossi, David nas pontas, porque o Rossi até semana passada ia para o Goiás, e agora ele volta e retorna para a equipe titular do Vasco. Matheus Carvalho, que foi uma grata surpresa, começando, acho que pela primeira vez no Campeonato Brasileiro pelo Vasco, posso estar errado essa informação. A ausência do JV na zaga, do João Vitor, e mesmo assim o Vasco fez um primeiro tempo incrível. Estava pressionando muito bem o Grêmio. O Grêmio deu uma finalização só no primeiro tempo, e não foi uma finalização perigosa. O Vasco conseguiu, além de ter uma imposição ofensiva com um ímpeto enorme, conseguiu conter o Grêmio muito bem nas suas ações. Então, tivemos polêmicas, vamos falar disso mais para frente, mas o primeiro tempo do Vasco, na minha opinião, foi sensacional. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, cara. Olha, o que eu achei, o que eu mais gostei no jogo foi o fato de o Vasco ter jogado com duas linhas de defesa, quando atacado, muito próximas uma da outra. Um dos grandes problemas que o Vasco apresentou, isso no ano passado, e nesse ano também, era um vazio na frente da defesa que permitia que os times tocassem a bola com certa liberdade e arrematassem muito de fora, chutassem muito de fora. O Nova Iguaçu fez isso muito contra o Vasco. E no jogo de ontem, ele congestionou a entrada da área, as duas linhas estavam muito próximas, e ficou muito difícil para o Grêmio entrar, e mesmo não conseguindo entrar, fazer arremates de longe na direção do gol. Tanto é que quando o Léo Jardim não aparece no Vasco, isso é sinal de que a defesa funcionou. Apareceu pouquíssimo. Pouquíssimo. O Grêmio teve umas duas enfiadas de bola, assim, pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, que foram perigosas no segundo tempo, mas elas acabaram sendo a exceção num dia em que o sistema defensivo jogou bem, jogou realmente muito bem. E quando você saía, Eu você vou colocar tinha... um adendo só com a partida do Piton, né? Foi uma das piores partidas do Piton com a camisa do Exato. Vasco. Exatamente, e apesar da partida muito ruim dele, mas quando o time saía, você tinha a velocidade do Rossi, é, mas ele jogou bem, O ele DVD era, correu também nesse jogo. mas Correu e mais do muito. que isso, o DVD ele fez uma coisa que era para o Verratti fazer, e o Verratti não faz. O DVD ele fazia o pivô na ponta, porque ele recebia a bola de costas, segurava o defensor atrás dele e distribuía ou para o meio ou para o Piton, quando o Piton passava e abria para receber bola. E ele fez isso muito bem ontem ao longo do jogo. No início ele perdeu uns passezinhos bobos, mas ele fez isso de forma consistente enquanto ele Aquela ficou em bola que campo. ele enfiou pro Rossi, que o Rossi acabou cavando o pênalti, né? Exatamente, exatamente. Então, e decepção, né? Porque era aquilo que se esperava que o Verratti fizesse. Mas quem fez isso foi o DVD. Então, quando o Vasco atacava, ele tinha a opção de atacar de forma mais cadenciada, com o David fazendo o pivô por um lado, ou então de forma mais rápida e aguda, com o Rossi pelo outro lado. Então, o time teve variações. E foi possível, então, nessas variações, ver o trabalho do Ramon Dias no período em que o Vasco ficou aí só treinando, né?
Sim, um negócio que eu queria destacar também é que eu acho que você vai concordar comigo. Esse time que o Vasco entrou ontem em campo lembra muito a formação que o Ramon chegou quando ele usou, que ele fez toda a recuperação do Vasco, só que naquela ocasião a gente tinha Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes no meio campo. Ontem a gente estava com Uhum, Cocão, Esforza e Galdames. E se uhum. você perceber, o Rossi e o DVD fizeram muito os papéis do PEC, porque eles iam, voltavam, corriam, apoiavam. Exatamente, Então, é um time que lembrou muito a característica daquele time do ano passado, coisa que a gente não tinha visto nesse ano ainda, porque o Ramon estava usando o esquema com 3 zagueiros. Então, exatamente. isso me agradou bastante, porque, como se falou, dá outro dinamismo para a equipe. É complicado falar isso, mas é outra coisa você não ter o Zé Gabriel na cabeça de área, né? Porque até o Esforza, que não é aquele camisa 5 clássico, conseguiu preencher aquele espaço ali. E É preencheu porque muito estava bem. muito bem distribuído, né, cara? Quando o Grêmio atacava, você ficava com os três na frente da zaga, o Esforza, o Matheus Carvalho e o Galdames. E você tinha o recuo do David e do Rossi. Então, e o time ficava muito compacto. Que não era uma característica, defensivamente falando, que não era uma característica, não foi uma característica durante o Campeonato Carioca. O time se defendia de forma muito compacta e dificultava demais a vida do Grêmio para o Grêmio conseguir penetrar na defesa. E com a presença de 2 pontas, porque a gente raramente tinha isso ano passado. A gente teve boas atuações do Rossi, mas muitas vezes a gente jogava só com um ponto, que era o Gabriel Peck. Ontem, a gente tendo a presença de 2 pontos que estavam apoiando muito, eu não sei se você percebeu, os dois laterais não tiveram que fazer aquele papel de ala que eles costumam fazer, porque Exato. tirou completamente essa responsabilidade deles e talvez mostrou uma fragilidade defensiva que a gente não gostaria de ver, tanto no Piton quanto no PH. Eu achei as partidas dos dois abaixo ontem. Do Piton mais ainda, mas o Paulo Henrique também fez uma partida bem, bem abaixo do que se esperava. Sim, então, o Piton só não foi substituído por todo o prestígio pelo fato de, eu acho que a cada dia que se passa, o Vitor Luiz é o novo Jefferson do ano passado, né? Só veio para passear no Exatamente. Vasco. É. Mas tanto que o PH acabou sendo substituído depois. Mas assim, o primeiro tempo do Vasco foi perfeito. Surpreendeu a todos, eu acho. A gente tava com aquele medo, com aqueles fantasmas de Nova Iguaçu, segundo tempo da Água Santa. Só que veio o segundo tempo e toda aquela tônica Vasco voltou, né? O time voltou atrás, perdido, deixou o Renato colocou 2 meninos bons de bola, o Gustavo Nunes e o Natan, que bagunçaram a defesa do Vasco, que estava muito compacta, como você falou. Mas eu acho que mesmo assim não era jogo para o Vasco ter tomado gol. Porque o gol do Vasco foi uma culpa bizarra, Ah, uma falha bizarra do Rayan. foi da defesa inteira, né? É, então, Né? é um negócio que eu estava falando com o Pedro, meu irmão. Não está aqui hoje, mas deve voltar com a gente. É, o Rayan deixa que ele não pode deixar passar aquela bola no primeiro pau, então acho que ninguém estava Não. esperando, mas eu concordo. Eu acho que você não pode ter um atacante do outro time, jogador do time livre, solto no meio da área. Exata, Eu acho, completamente solto. eu acho que o Léo também devia estar preparado para, se aquela bola passar, Uhum. meter a mão ali. Então foi uma falha geral, mas eu coloco mais na conta do Rayan. Dito isso, todo mundo falhou porque realmente tinha um cara solto no meio da defesa do Solto. Vasco. No meio da defesa, exatamente. Mas não sei se você Exatamente. concorda. Foi a única chance de perigo real do Grêmio. Teve aquela Foi enfiada que você ele falou o gol, né? com Foi o o gol, gol. né? Teve É. a enfiada na lateral pro lateral Foram João duas, Pedro. né? Foram duas pelo Sim. lado ali que o pessoal entrou pela direita com perigo, realmente com perigo. Mas o Vasco poderia ter feito 3-0, até 4, ter feito esse jogo de uma Sim. maneira muito mais tranquila. Desperdiçou muito contra-ataque. Muito, muito, Uhum. muito contra-ataque. Mas eu quero dar uma ressalva legal, que a gente não tinha visto isso no trabalho do Ramon até agora, que ele confiou nos meninos ontem para colocar, né? Ele colocou o Exato. Rayan, que furou a fila do Aliás, Adson, aliás, aliás, foi outra surpresa, né? sim, Foi e mais uma colocou surpresa o ontem. JP, que fez uma partida muito Uhum. interessante. Eu Me também lembrou gostei. muito o Marlon Gomes, o Uhum. JP. Mas É um mais jogador forte, né? mais Mais forte. forte, sim. É, Não, e um jogador que a gente não tem hoje. É aquele cara que segura a bola, talvez o Cocão, exato. que segura a bola, consegue carregar. Ele sofreu uma falta ali, que ele limpou 2 no final do jogo, segurando a Isso. bola. É. Mas é interessante, porque esse segundo tempo do Vasco, a gente está acostumado, a casa começa a desmoronar, o Ramon mexe Uhum. mal e a casa cai. Exato. O Ramon conseguiu, através das suas mudanças, melhorar o time. E contou também com um Grêmio que
parecia um Grêmio de final de temporada, né? Os caras estavam se arrastando no final do jogo, né? Não, esse time Eu do não Grêmio, não sei consigo. se você vai concordar. Desde aquele time da Série B que o Vasco jogou, eu não lembro de um time tão fraco assim do Grêmio, assim, nos últimos tempos. Para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa também ver um Grêmio tão, em alguns momentos do jogo, tão apático, sabe? Tão derrotado. Estranho, porque o Renato costuma passar muita vibração para o time. E esse time do Grêmio, ele teve alguns momentos em que ele se impôs, mas na maior parte do tempo eu achei um time muito, muito apático, para falar a verdade. No final do jogo, eles pareciam que estavam aceitando a derrota. Sim, é um negócio que a gente fala muito do time do Barbieri do Vasco no passado, aquele Tigre Banguela, né? Que o Grêmio ficava com a bola, mas não ofertava nenhum perigo pro Vasco. Exato. Então, e Exatamente. o Ramon, em 2 mudanças, 3 na verdade, né? Ele colocou o João Vitor, o Rayan e o JP. Ele conseguiu mudar o panorama do jogo de novo. E o Vasco perdeu a chance de deixar esse placar mais elástico, fazer um jogo mais tranquilo. Verdade. E em relação ao Ramon, eu gostei da partida dele. Ele tem essas falhas, né? De não saber mexer no time, não escalar muito bem. Ontem ele superou todas elas. Eu acho que numa situação até controversa, que nenhum vascaíno utilizaria aquela formação inicial dele, mas deu muito certo. E o Vasco venceu. O Ramon, ele tem uma grande. A gente vai falar dele, eu só vou antecipar uma coisa. Ele tem coragem, cara. Ele mexe, ele sai tentando, ele sai buscando alternativa. O tempo inteiro ele está buscando alternativa. Às vezes até demais. Mas ele busca alternativa. E ontem, um outro ponto que é característico no Vasco do Ramon Dias o Vasco tem os momentos de oscilação ao longo do jogo. Então ele oscila, joga bem, mas de repente o time some. Ontem isso foi menos perceptível. Não é? Sim. Um destaque negativo para o Vasco, que muitos jogadores caíram absurdamente fisicamente no segundo tempo. Não sei se você reparou isso. Verdade. Porque realmente a intensidade do Vasco estava muito grande, mas para um time que não joga faz 20 dias, eu esperava que o time conseguisse aguentar mais. Porque ontem, de novo, o time jogou bem, e, bom, tudo que a gente já falou aqui, mas é preocupante quando a gente vê essas peças cansando e vê que a gente não tem opção. Não tem. Mas isso é terrível. Não, e eu senti falta de um jogador, que a gente já falou muito do Verratti, eu teria colocado o Cleiton ontem. Eu acho que ele teria dado um dinamismo diferente para o ataque do Vasco. Eu também acho, até porque o Verratti ontem estava muito preocupado em brigar. Exato, em discutir com o zagueiro, em discutir com o juiz, em cavar falta, ele estava muito preocupado com isso ontem, e ele não ajudou. Eu acho que vale a pena testar o Cleiton para ver, ele mostrou no pouco que ele jogou até agora, que ele pode cumprir essa função. Sim. E pode ser um backup e quem sabe até um cara que efetivamente ameaça a posição do Verratti. A gente não sabe, mas eu acho que isso pode acontecer. Bom, sobre o jogo, eu acho que era isso. Eu não sei se você tem mais algum comentário. Não, porque agora a gente tem que falar daquilo que não quer calar. O que foi Matheus Carvalho Cocão, que é o nome completo dele. Matheus Crostão, né? Porque o Kroos, quando começou a jogar bola, se inspirou no Matheus Carvalho. Vou falar aqui sobre... Olha, último destaque sobre o jogo, na verdade. Que partida patética do nosso amigo Soteldo, hein? O Soteldo, primeiro, a torcida não deu um minuto de paz para ele, o que eu achei ótimo. O que o Rossi fez também, que o Rossi bateu a palma e chamou. Ele apanhou, porque em vários momentos você viu o Galdames deu um carrinho nele, assim, era aquele carrinho com vontade, sabe? Em vários momentos ele foi alvo dos caras dos jogadores do Vasco que queriam intimidar mesmo. Sim. E conseguiram, porque ele não fez nada. Ele não fez, ele tava um cara de assustado durante o jogo. Ele tava. Mas assim, se ele faz isso todo jogo, eu só não entendi porque ele não subiu na bola ontem. Exato, porque ele tinha que ter subido. Eu queria ver ele subir. Se é um artifício do jogo, né? Não, porque ele disse que ele subiu para ver alguma coisa ali atrás. Ontem, certo, ele teve um momento que ele queria ver alguma coisa, podia ter subido na bola.
Não, e aquela cena sensacional do Rossi chamando ele, não sei se chegou a ver essa. Que o Rossi começa a chamar, o Soteldo não vai para cima do Rossi, o Soteldo dribla e passa para trás. Então é um destaque que eu gostei bastante ontem no jogo do Vasco, que a torcida do Vasco merecia também ver esse cara sofrer um pouquinho, né? Merecia. Não, e foi na medida certa, não teve violência, não teve exagero, é assim, é coisa de jogo, é provocação de jogo, é pegação no pé de jogo, futebol é isso, passou disso, aí exagero, violência, aí eu tô fora, mas isso que foi feito, nota 10, né? Bom, agora vamos falar do nosso menino que se tivesse uma perna direita um pouquinho melhor, já estava lá com o Ancelotti no Real Madrid. O gol foi com a direita. Incrível. Não, mas cara, que personalidade. E o que ele falou, eu estava lendo hoje, cara, eu não sabia nem comemorar. Não, que personalidade. A gente fala aqui do gol, mas ele controlou o meio-campo do Vasco ontem. Cara, teve uma coisa que eu estava reparando ontem no jogo. A gente assiste muito jogo do futebol inglês. Tem um cara no United, que é o Wan-Bissaka, que ele é um lateral que a torcida do United ama e odeia. Ama porque ele tem uma capacidade de roubar a bola dos adversários que é uma coisa fora de série. Ele ataca e acaba perdendo muita bola. Mas defensivamente ele é um senhor jogador, um dos melhores laterais direitos da Inglaterra. O Cocão, ele tem o timing da bola do Wan-Bissaka. Ele consegue tomar, às vezes você vê a perna do Cocão indo e fala assim, ele vai partir o cara no meio, você pensa, na hora. Como mas ele já fez algumas vezes esse ano. Aí ele dá um jeito de botar a bola, o pé no chão e tira a bola, e sempre de uma forma muito precisa. Duro, é um jogador viril, mas de uma forma precisa. E ele não se intimida, o moleque tem personalidade. Porra, e é fera você ver um cara que veio lá do Náutico, era reserva do Náutico, garoto, ninguém sabia quem o cara era, o moleque chegou, ficou meio escanteado. Mais um achado do Paulo Brax, né? Exatamente. Meio sacaneado por todo mundo, com apelido, né, Cocão, etc e tal. E ele tá mostrando um futebol até agora que, primeiro, eu pensei que não fosse casar com o Sforza, pelo fato do Sforza também ser canhoto, mas casou ontem, os dois jogando juntos. Sforza que também é bom jogador, ele não é viril como o Matheus Carvalho. Não, é um cara dois jogadores muito jovens com uma personalidade surpreendente, porque a gente vê meninos entrando no Vasco. Lembra do Andrei? O Andrei, sem ser o Santos, o Andrei que tá no Curitiba agora. Ele entrava assustado em São Januário. Ele, o Bruno Gomes. Esses moleques de agora, eles entram com a cabeça erguida. Era um outro momento do Vasco também, né? No Vasco, os jogadores, eles entravam para ser queimados, né, cara? E aqui agora você vê uma estrutura que está um pouco diferente nesse sentido. E o Sforza e o Matheus Carvalho, os dois têm personalidade. Cara, você vê em vários momentos o Sforza lá atrás dando orientação para o Medel. Sim. Ele chega lá, fala, vai para lá, não sei o quê. Pô, é legal você ver isso. E os dois sabem passar a bola. Os dois sabem passar a bola. Esse, aliás, um dos destaques negativos do jogo de ontem, coletivamente falando, o Vasco ainda insistindo muito na bola esticada para sair de trás por ataque. Mas a qualidade de passe do Sforza e do Matheus Carvalho compensou isso um pouco, do Galdames também. Compensou isso um pouco. Mas gostei muito da partida dos dois, gostei muito da partida do Matheus Carvalho, sobretudo pela imposição. Ele se impôs. Ele controlou o meio campo do Vasco, controlou o meio campo do jogo inteiro. Ele pegava a bola sozinho, a gente falava, puxa, aí não vai dar em nada. Ele girava a bola, saía da marcação, conseguia fazer uma jogada que e de umas formas que eu olhava e falava assim, ele vai perder essa bola. E aí, de repente, ele dava um jeito e saía jogando. Cara, eu também colocaria o Galdames aí nos destaques. Mas como a gente só selecionou 5, porque eu achei a trinca de meio campo ontem, eles foram uma partida quase perfeita, os três. Porque os três foram box to box, né? Que você vai defender e atacar nas duas áreas. E
como você falou, eles preencheram o buraco que a gente tinha no meio campo muito bem. Uhum, E, bom, o uhum. Galdêncio acabou cansando depois, né? Vinha noticiando que talvez ele nem fosse pro jogo por causa de uma notícia, por causa de uma lesão. Então, mas a trinca do meio-campo foi muito bem, mas realmente o melhor da partida, na minha opinião, foi o Matheus Carvalho. E o Foi. Sforza mostrou por que valeu todo o esforço, né? Exato, o trocadilho foi bom. E foi sem querer ainda. Mas ele mostrou mesmo. Ele mostrou que ele é um cara que ele pode ocupar espaço. Gostei O dos Vasco tem dois ontem. dois jogadores muito interessantes nesses dois. Tem que saber É. trabalhar porque são jovens e, bom, Uhum. Se o Ramon souber, pode dar muita liga. Esses dois com o Aquela coisa, Galdames. né? Aquela coisa, né? Não é que o Ramon, não é se o Ramon souber, é que o Vasco tá meio sem alternativa, né? Então, Sim, né? exato. Porque assim, ontem já estava num estado do jogo que o Galdames saiu, e aí o esforço estava amarelado e o Cocão já estava nitidamente cansado. E eu fui Uhum. olhar para o banco, as opções para o banco eram Praxedes e Deluca. Exato. E aí, Exato. Ainda bem que ele ótimo, colocou o JP. isso que eu ia falar, ótimo que ele teve a É. coragem de colocar o JP, que outro jogador que, se trabalhado, pode vir a ser muito útil, né, Não, nesse e meio eu campo. achei legal, cara, um cara fisicamente mais forte, embora muito jovem ainda, e ainda dá para trabalhar o Lucas Eduardo, né, para quem Sim, sabe ser um reserva mais efetivo ali para jogar no meio. ocupar esse espaço do Deluca, que ninguém só, como sabe, tá no Vasco ainda até hoje. Exato. E assim, a gente já falou aí desses que estão na tela, de 4. Falta falar do Léo. Para mim, partidaça, com exceção do gol, que foi um dos caras que ali fez parte do pacote falha, mas ele teve que compensar por cima, cortando bola por cima, e fez isso muito bem. Se entendeu, a dupla dele ali com o Medel funcionou legal. Não teve o Piton num dia bom para Muitas ajudá-lo no. vezes o Piton não estava ali, o Léo teve que fazer a cobertura dele e do Exatamente. Piton. E comprometendo até um ponto forte do Léo, que é a saída de bola, que ele olha Sim. para o Piton e já enfia para ele, Uhum. e ele não tinha nem essa possibilidade. Mas ainda assim, uma partida muito consistente. Cara, gostei bastante. Esse quinteto aí que está na tela é, 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 foi realmente o quinteto de destaque. Dos 5, eu só tenho um reparo a fazer. O Rossi já tem mais de 30 anos. Para de ficar cavando Cavando. falta idiota. E tem Na VAR. falta. Tem VAR. Por quê? Na falta do gol. E você passa até vergonha. Na falta do pênalti, que não foi pênalti, e neste caso realmente não foi, em cima do Rossi, cara, o goleiro estava quase na linha da grande área, quando Não, ele recebeu a bola. O Rossi, se ele desse continuidade, ele ia alcançar aquela bola, ele ia fazer o gol. Ia fazer o gol, aí não, mas é aquela coisa, tem alguns jogadores brasileiros, muitos, né, que eles recebem a bola já pensando em como vão cavar a falta, Sim, sabe, é a metodologia Neymar de jogar futebol, né, o cara recebe a bola, ele já pensa em como cavar a falta, e em pensando como cavar a falta, ele não pensa no que ele pode fazer para ter uma jogada mais construtiva, e ontem aquele lance do Rossi do pênalti foi característico disso, pelo amor de Deus, cara, para com isso, sim, né? Pô, não tem mais idade para isso. Aliás, uma coisa que o David não faz, sim. né? O David usa a força do corpo dele justamente para se impor e não precisar ficar se jogando no chão. Aliás, em termos de campeonato de se jogar no chão, é difícil saber quem ganha, se é Rossi ou Verratti, né? Sim, exatamente. Apesar dos pesares, o Rossi mostrou que precisa ficar, né? Porque é complicado. A gente não tem, o Vasco hoje não tem o luxo de liberar o Rossi. Mas é reserva, né, cara? Não dá. É reserva, mas reserva de Ah, quem, né? mas ele cruza muito bem. Cruza. Isso ele cruza muito bem. Não, e a Ele recomposição recuperou, do Rossi é fenomenal. e ele A recuperou um gente já pouco. sabia disso desde a época que ele fazia aquela dobradinha com o Pikachu em 2019. Ele recuperou um pouco o aspecto físico, então aquele corte que ele costuma dar para a linha de fundo para cruzar, ontem funcionou algumas vezes. Então mas o que você falou é verdade também. Ele vai ser reserva de quem? Não tem, né? Não tem ninguém Exatamente. para ele ser reserva. E assim, E a gente já falou bastante dos 5, mas eu preciso falar da partida do David.
Que partida, assim, também dando passes magistrais. O passe que ele deu pro Rossi. Aquele chapéu, o gol que ele fez foi muito difícil, apesar do desvio. É difícil. Os 2 gols do Vasco foram difíceis. Sim, mas assim, hoje também saiu uma notícia que o Vitória estaria interessado na compra do David. Uhum. Novamente, apesar de ser o David, não ser um jogador perfeito, ele está se mostrando, sim, um jogador muito útil. Tirando aquele começo de ano tenebroso que ele teve. Não é de agora que o David está jogando bem. E o Vasco também não pode se dar o luxo de perder ele, porque hoje, por mais que seja um absurdo, o David é o nosso melhor ponto. Não, e tem outro detalhe, né? Se perde o David agora, a janela fecha daqui a 2 dias. O Vasco, obviamente, não vai trazer ninguém, porque o Vasco precisa de 98 dias para contratar alguém, né? Então, até porque não tem diretor de futebol. E não só não tem diretor de futebol, como eu acho que o processo de contratação de jogador do Vasco passa pelas mãos de 117 pessoas. E cada uma toma em dia separado a decisão. Então é um dia para cada um decidir. Então, se o David saísse ou sair, seria ou será um prejuízo enorme para o Vasco, porque não tem jogador. Não, e é uma pena que é um jogador que está crescendo muito na mão do Ramon. Exato, é verdade, é verdade. Bom, mas agora que você falou do Rossi, vamos falar um negócio que nós, amantes de futebol, não gostamos muito de falar, mas a gente precisa. A arbitragem extremamente polêmica ontem do Fábio Rodrigues de Souza, cometendo alguns erros bem feios, assim. Tivemos novidades ontem, o árbitro anunciando para o estádio, um modelo meio NFL, assim, né? Mas que precisa estar no início, tem que ser trabalhado para ficar melhor, né? Também, e ficaria melhor se as decisões do VAR fossem um pouco mais rápidas, né? Exatamente, também tivemos a concussão do Kahneman, que também daria aquele jeito, aquela substituição a mais, enfim, acabou que o Grêmio não usou, mas também mais uma novidade aí do Brasileirão nessa temporada. Mudanças interessantes, mas como você falou, precisam ser aprimoradas. Mas tivemos 2 falhas grotescas ontem. Primeiro, eu sei, no final do primeiro... Foram 2 pênaltis. Foram 2 pênaltis, claríssimos. O do Piton, cara, do Piton, fora de brincadeira. Não, a gente tá vendo que o frame, ele agarrou a bola. Ele agarrou a bola. Cara, não tem discussão numa bola dessa. De onde que o... Agora, isso, olha, eu vou falar uma coisa para você. Me enche o saco essa coisa desses comentaristas de arbitragem, porque o movimento é natural, o movimento é natural. Que mané é movimento natural, cara? O Pitão encaixou a bola. Para com isso de movimento natural. Todo movimento, em teoria, é natural. Todos os movimentos. Né? Não, então, falam que ele estava recolhendo já o braço, mas ele estava com o braço expandido o espaço dele e ele agarrou a bola. Não, nessa lorotagem que os caras inventam para poder dar uma empolada na forma de falar, criam essa coisa aí do natural. Não, cara, o negócio é o seguinte, teve intenção ou não teve intenção? No caso do Piton, não teve, mas acontece que cara, a bola ficou presa no braço dele. Pode não ter sido intencional, como eu tenho certeza que não foi, mas atrapalhou o jogo, porque a bola, a sequência do lance, porque a bola ia cair no pé do Diego. É Diego Souza, né? Eu esqueci o nome dele. Diego Costa. Diego Costa, eu sempre confundo o nome dele. O Miguel não gosta de ficar perto dele. O cheirinho dele, né? Uhum. Mas a bola ia cair no pé dele. Se ele ia fazer o gol ou não, eu não sei. Mas foi pênalti e, cara, fora de brincadeira. Um cara que dá um pontapé por trás no jogador que tá com a bola, cara, isso não existe. Isso é pênalti, não tem alternativa. Eu vi um desses comentaristas hoje dizendo uma coisa, mas ele foi malandro, ele tentou botar o pé na frente. Cara, ele botou o pé na frente para poder ganhar o espaço. Ganhar a bola, ele foi proteger a bola. Ganhar a bola. Aqui, o frame não tá... Foi um pouquinho antes do momento que a gente pode perceber. O Galdames vai colocar a perna na frente agora e o Rodrigo Eli vai de sola na panturrilha do Galdames. Mas assim, ali não tem discussão. Não teve, mas é um negócio que eu tava pensando na hora. O vice-diretor de futebol do Grêmio entrou no gramado no intervalo. Então, o árbitro viu a cagada e ele não daria esse pênalti, depois de não ter dado. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Não gostei da postura desses dirigentes do Grêmio, se colocando como vítimas de um roubo absurdo, blá, blá, blá. Me desculpa, as 2 equipes foram prejudicadas.
Foi um pênalti para cada lado, ridiculamente não dados, né? Então não me venha com esse chororô, não, porque, pelo amor de Deus, cara. Não, foram 2 Pelo pênaltis amor de Deus. escandalosos ontem, que não foram marcados. É uma coisa meio Renato Gaúcho, cá entre nós, né? O Renato é um chorão exatamente. de primeira E grandeza, outra, né? é um negócio que eu falo. Pra que você vai deixar diretor de futebol entrar no gramado? Pra que você vai deixar Textor entrar no gramado? Que nem o Eurico entrava antigamente. Não tem necessidade, isso não vai agregar em nada. E o árbitro não vai falar, ótimo, vamos mudar. Assim que voltar o segundo tempo, e aquela coisa, pênalti. se a CBF fosse séria, né? Infelizmente a CBF, a gente não sabe direito o que a CBF eles tinham que instruir os juízes, ou seja, entrou um cara desse em campo, vermelho, tira o cara daqui. Exato. Sem discutir. Não tem discussão, não é lugar de dirigente ficar passeando em gramado. Eu vou mais longe, dirigente não podia estar nem no banco. Nem no banco. No banco é comissão técnica e jogador. Ponto. Pega um camarote e fica em São Januário. Acabou, exatamente. Não é lugar, cara. Se o cara invadir o campo, Textor, quem quer que seja, cara, vermelho, sai daqui, tira o cara daqui. Ponto. Não tem que ter discussão, não. Mas como você falou, não vamos perder muito tempo com a arbitragem, até porque nenhum de nós... Acho que ninguém é especialista, na verdade, em arbitragem, né? Todo mundo fala, mas não tem um consenso, é super... Mas, cara, você vê que é só acho o quê? Eu acho o quê, eu acho o quê, eu acho o quê. Então, não tem uma regra, é muito subjetivo. Mas eu não acho que foi um jogo que nenhuma equipe... Sinceramente, eu não acho que foi um jogo que nenhuma equipe foi prejudicada. Teve um pênalti claríssimo para cada lado. A galera fala, nossa, mas se o Diego Costa tivesse feito gol, o jogo poderia ter sido outro. Não quero criar polêmica, como diria aquele nosso amigo lá de Santa Catarina, não quero criar polêmica à toa, só que a frase dele é um pouco diferente dessa. Mas se houve roubo, foi aqui em Goiânia, aqui perto de Brasília, né? Em que um time, né, que ontem não estava jogando com a sua camisa rubro-negra, garfou o adversário na casa do adversário. Mais de uma vez, né? Em se tratando deste time, né, não é surpresa. E é legal, porque não é vitimismo, mas na mídia só parece que o Vasco foi favorecido, né? Foi favorecido, exatamente. Mas tudo bem. É nada que a gente já não está acostumado sendo vascaíno, né? Mas como eu falei, acho que um pênalti para cada lado. Os 2 pênaltis foram grotescos. E uma coisa que eu queria falar, a galera fala, não, mas o roteiro do jogo poderia mudar se o Diego Costa fizesse pênalti. Não, porque se o Diego Costa faz o gol, foi no final do primeiro tempo. Isso do Galdames foi no início do segundo, o jogo daria 2-1, ficaria 3-1. Até porque o Verratti não vai errar pênalti. Não adianta você ficar falando de si. A turma fala, mas se, cara, se, não adianta. Lá atrás, meu pai mesmo falava isso muito, se não ganha jogo. Então, né? Exatamente, mas é um jogo que eu acho que tanto o Vasco quanto o Grêmio tem que se sair questionando a arbitragem, isso eu concordo. Bom, vamos para o nosso próximo tópico, que é Ramon e Emiliano Dias, que tiveram 20 dias para treinar e a gente viu mudanças sim no time. Exato. Como eu falei posteriormente, anteriormente. 10h30 da noite a gente falando sobre Vasco cansa, né? Mas eu gostei muito que o Ramon retomou aquela formação do ano passado. E era uma pergunta que eu queria fazer para você. Comparativo, acho que o nosso corpo defensivo se mantém o mesmo, né? Com a presença do João Vitor, mas apesar dele ser meu titular, eu tô achando que o Ramon não vai utilizar ele. Até porque a justiça seja feita. Ontem o Medel não fez um jogo ruim. Eu achei a partida do Medel boa. Mas para mim o titular continua sendo o JV. A gente tem mudanças no meio-campo daquele time que era do ano passado. A gente tinha Zé, Praxedes e Paulinho. Ontem a gente teve Galdames, Esforza e Cocão. Tínhamos Peck, Rossi ou Payet e Verratti na frente. Ontem a gente teve DVD, vamos ter a volta do Payet, Rossi e Verratti. Supondo que eu não sei como é que vai ser a regularidade dos meio-campistas do Vasco. Porque ontem eles foram muito bem, mas a gente tem que lembrar que esses meninos são novos, né? Eles têm 20 e poucos anos. Eles vão oscilar, né? Eles vão oscilar, até porque o Vasco depende muito deles. Então é natural que eles oscilem. Esse time consegue ter o mesmo rendimento do ano passado, porque esse time que eu citei aqui foi o time 16 do Campeonato Brasileiro, segundo turno. E na mesma formação, com jogadores semelhantes ou não, você acha que esse time
é páreo com o do ano passado? Ou é melhor, pior? Eu acho que esse time, o time do ano passado em relação a esse, ele tem um ponto, ou melhor, um ponta, que nesse time cairia como uma luva, que é o nosso saudoso Gabriel Peck. Tio Peck, né? Porque eu acho que ele dava uma saída de bola rápida para o Vasco, que embora o Rossi tenha feito isso ontem, mas ele não faz com tanta velocidade, e a velocidade do Peck preocupava o time adversário, os times adversários, né? E tudo bem que o Peck tomava algumas decisões erradas, mas o Rossi também toma até mais decisões erradas do que o Peck. Não, Então, ontem eu senti que o DVD e o Rossi eram uma busca para ele conseguir suprir a ausência do Gabriel Peck. Porque eles faziam o que o exato. Peck fazia. Eles atacavam com muita velocidade, mas tinham que repor também. Exato, exatamente. Agora, em relação ao meio, o meio da gente, o meio nosso anterior, ele tinha um pouco mais de experiência, e pelo fato de ter um pouco mais de experiência, era um meio menos suscetível a tantas oscilações. Eu acho que esse nosso meio, eu estou fazendo aqui o exercício de mãe de Iná, futurologia. Eu acho que esse meio, ele pode oscilar muito mais pelo fato do Cocão e do Esforço serem muito jovens. E antes a gente não tinha tanto isso, a gente tinha um Paulinho que caiu em alguns momentos do campeonato, mas... E lembrando que nesse banco de reservas, um grande adendo que a gente tinha Jair e Marlon. Né? Jair e Marlon, exatamente. Então era um meio com mais alternativas, e a gente não tem um meio com alternativas hoje. Vamos ver o Hugo Moura, que está chegando agora. Eu confesso que eu não conheço, você conhece mais do que eu. Não é um jogador para criar muitas expectativas, mas vai ser útil, vai ser de utilizado. repente ele dá... de repente ele dá um pouco mais solidez ainda na cabeça de área, permitindo que o Sforza possa jogar um pouquinho mais para frente, e substituindo o Galdames, porque eu acho que essa trinca de meio-campistas que jogou ontem, ela funcionou. Eu não sei, como eu não conheço o Hugo Moura, eu não sei se ele vai dar tanto dinamismo para o meio como dinamismo É um como aquele que jogador a gente mais viu no lento. Vasco ontem. Pois Ele é. tá mais pesadão. Mas assim, um negócio que eu queria falar do Hugo Moura é que muitos jogadores chegaram queimados aqui no Vasco. Uhum. E Aliás, a grande maioria, né? a Léo, grande Piton, maioria, exatamente. O David agora, o o Rossi voltou. David. O Rossi voltou do nada pro Vasco. É. E esses dois rapazes aí na tela conseguiram contornar bem a situação, né? Então vamos torcer, porque querendo ou não, ele vai ser um jogador muito útil, né? Porque a gente não tem Exato. ninguém. Exatamente. Bom, E vamos, Payet. exatamente, é o próximo tópico, uma É. dor de cabeça que qualquer treinador no mundo gostaria de ter, né? Eu coloquei aqui onde colocar o Payet, mas eu coloquei no Google Tradutor porque eu não sei falar francês. Então, se algum francês de plantão estiver assistindo a gente, ou algum expert na língua, Uhum. se tiver errado, corrija aí a gente. Mas onde colocar Payet? Não é um problema, o Payet vai entrar nessa equipe, óbvio, porque é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Mas onde colocar? Porque a gente teve um meio-campo que correu muito, marcou muito, a gente teve 2 pontos muito presentes no jogo. Contando que a gente já não pode contar com o Verratti marcando na frente. Onde colocar Payet? De acordo com as Nas pontas ele não características, produz muito. eu colocaria Payet centralizado no meio, eu faria meio espécie de um losango ali, com Sforza, Cocão, Galdames e Payet. E colocaria o Payet lá na frente e eu sacrificaria o Rossi. E deixaria o David e o Verratti lá na frente. Porque a qualidade do Payet, cara, a gente não pode nem pensar em botar Payet na reserva. Isso Óbvio. aí é uma coisa que não existe. Ainda mais com o que ele tá jogando esse ano. Exatamente. Então tem que ver como é que ele vai voltar agora, porque pode ser que ele volte um pouquinho mais fora de ritmo, né? Mas eu acho que como o David tem uma certa velocidade, a gente pode abrir mão da velocidade do Rossi, ganha
um David que continua segurando a bola lá na frente e ganha mais do que isso um Payet se jogar centralizado com capacidade de enfiar a bola para o Você David não e acha para o que com o Verratti. Payet presente, isso não vai ocorrer, não vai acontecer, a gente sabe disso. Mas não seria interessante o ataque DVD e Clayton? Não, é porque eu acho que hoje o Isso é Ramon Dias não utópico, isso é tiraria, utópico. não tiraria, mas eu experimentaria isso, falando Eu sério. também. Eu, até porque, com a sequência de jogos do Vasco e com um elenco envelhecido, em algumas peças, né, que o Vasco tem, ele vai ter que rodar esse elenco. Sim. Ele vai ter que rodar, senão os caras vão começar a chegar muito próximos de contusão, alguma coisa Não, assim. e outra coisa, né? Eu não sei se você viu, o Medel não vai pro próximo jogo agora em Bragança Paulista, porque tá com problemas Uhum. pessoais lá no Chile, né? Com a mãe É dele. a mãe dele, é. Mas para mim é um ótimo teste também pra gente ver no Brasileirão como JV e Léo saem juntos, né? Se ele colocar o João Vitor, né? Não dá pra colocar o Rojas, né? Não dá. Cara, não, Por não, não. exemplo, Eu ontem iria até de Maicon. Eu iria eu até de não Maicon no entendi lugar ontem o do Rojas de Medel. novo furar a fila do Maicon. É, O Grêmio só tava alçando bola na área, porque eles não colocou o Maicon, nosso melhor exato. zagueiro na bola aérea. Embora o Rojas não tenha entrado mal. Não, mas ele fez uma falta ali, naquele final, que foi o escanteio pro Grêmio. Se o juiz tivesse Isso, visto, seria uma falta isso. perigosa. Seria, e ali foi falta. Foi bem falta. E ali foi falta. Mas é um Então, jogador fraco. É um jogador fraco. ele não. Eu acho o seguinte: a gente tem dois zagueiros muito bons, João Vitor e Léo. A gente tem um veterano que aguenta o tranco em alguns jogos, que é o Medel. E a gente tem um cara de muita imposição física que também pode jogar em alguns jogos, que é o Maicon. Já o Rojas, ele neste momento, ele está abaixo desses quatro. Sim, eu Ele concordo. seria o quinto zagueiro do Vasco hoje. Então, você colocar o Rojas na partida de ontem, eu acho que ele colocou o Rojas pensando em liberar o João Vitor para a lateral direita. Que, aliás, o João Vitor na lateral direita é uma coisa muito legal, cara, porque ele tem uma velocidade. Aquela bola que ele cortou pro fundo, o PH não fez na passagem dele inteira pelo Vasco, nem o Puma. Exato. Cara, ele tem uma velocidade e ele é grande, a passada dele é larga. Então, pô, eu testaria mais, sabe? João Vitor Você colocaria o Medel na zaga? O Medel? Cara, eu hoje eu colocaria é porque o Medel ele deve ter uma importância no campo muito grande, de orientar, de servir de referência, etc. Mas eu acho que o Maicon também tem isso. Sim. Então, eu não teria medo em fazer uma linha ali com João Vitor, Maicon, Léo e Piton, deixando o João Vitor mais solto para atacar, jogando como lateral de fato, porque você teria até uma vantagem. Com esses três caras, você teria em bola alçada na área, de escanteio, sobretudo, ou falta, você teria caras muito altos ali na zaga para poder cortar cruzamento. Então, eu acho que eu iria nesse caminho, cara. O João Vitor na lateral, ele às vezes ele pega a bola e sai jogando e você fala assim, meu Deus do céu, onde é que esse cara tá indo? Não, e ele é maluco, né? Porque não sei se Ele no final do jogo, ele queria empurrar o cara do Grêmio. Mas ali acho que foi o próprio Rojas que segurou ele. Ele Exatamente. tem esse adendo também, mas é muito bom jogador. Ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Eu acho que com o passar do tempo, o Dom Ramon vai encontrar uma forma de usar o João Vitor, né? Bom, concordamos então. Eu também faria o losango com o Payet, voltando à nossa discussão original. E agora vamos para as notas de ontem. Começando pelo nosso arqueiro, um dos jogadores mais bonitos do Brasil e um dos homens mais bonitos do mundo, o nosso goleiro de seleção, Léo Jardim. Quanto você dá para... Você quer fazer então? O Jardim, assim, cara, ele fez uma partida, assim, ele não apareceu muito, né? E
eu dou um 6, assim, para ele, porque ele foi aquele cara que ele sigo estava na em nota. campo, né? Estava em No campo. gol, ele poderia ter feito algo a mais, mas também eu entendo a surpresa dele daquela bola passar, e foi a única bola que foi na direção dele. Não falar a verdade. Ele Exato. teve algumas bolas fracas e nada mais. Bom, Paulo Henrique, eu vou dar uma nota 4 pro PH, muito mal. Eu também não gostei, não. Eu vou de 4 também. Ele não acrescentou muito, não. Não, e duas vezes ele cortou a bola para lateral, passou pro meio e roubaram. Ele pegou a bola de novo, cortou para lateral, passou pro meio e roubaram. É. Então, enfim, com o João Vitor é uma opção na direita, né? O nosso capitão, tipo Gary Medel, quando você dá para ele? Medel, eu dou um 7, cara. Ele 7, distribuiu bem eu o sigo na jogo. nota. Distribuiu bem o jogo. Não sei. Mas eu ainda preferia ver o Maicon ali naquela posição. Talvez. É que eu acho que, como você falou, ele tem uma imposição e eu acho que o Ramon gosta muito dele. Eu acho que o Ramon confia muito nele, né? Exatamente. Bom, já estava nos nossos destaques o Léo. Para mim, eu vou dar uma nota 8,5 para ele. Não... Beleza? 8,5, tranquilamente. E agora, surpreendentemente, na minha visão, o pior da partida, o Piton. O pior jogador da partida. Impressionante. Quase tudo que o Piton tentou ontem, ele errou. Ele errou. É uma coisa tão rara isso acontecer com o Piton. Ele parecia lento, ele parecia desligado do jogo. Não, ele se enrolava com a bola no pé, ele não conseguia nem dar aquele Exato. corte que dá pra linha de fundo, cruzar pro Verratti. Ele acertou um belo cruzamento, Exato. mas mesmo assim, eu vou de 2 pro Piton ontem. Tá bom, 2, 3, é por aí. Uhum. Juan Forza, quando você dá pra ele? Cara, Juan, eu vou de nota 8 pro Juan. 8, eu sigo. A partida tá mostrando por que veio, né? Sólida, um jogador muito lúcido. Cara, se tem uma coisa que eu acho legal em jogador de futebol, é aquele cara que joga com a cabeça em pé. E tanto ele quanto o Cocão fazem isso. Sim. Os dois, eles jogam olhando o jogo. E marcou muito bem ontem também, né? Aliás, é o que o Rossi não faz. O Rossi, ele joga olhando pro chão. Pra baixo. O Pablo Galdames, pra mim, também vai uma nota 7,5. Eu só não vou dar 8, porque a gente deu 8 pro Galdames, que ele tá abaixo. Mas outra partida muito boa do Galdames. Bom, Matheus Carvalho, pra mim, 9,5. Exato. Foi sensacional. Tá não vamos dar o 10, porque 10 é o que o Paê fez contra o Bangu. 10 é o cara que faz chover, né? O que o Paê fez contra o Bangu. Foi, exato. Então, 9,5 tá excelente. E, porra, parabéns pro moleque, cara, origem, o moleque parece ser batalhador, sabe? Tomara que, né, o Rio de Janeiro, né, quando eu digo Rio de Janeiro, à noite, essas coisas, não estrague, né, os moleques do Vasco, né? Porque o Vasco já perdeu muito moleque pro Rio de Janeiro. Não, recentemente a gente teve o Juninho, né? O Juninho era um cara que a gente, na base... Exato, cara. Então, tomara que eles tenham a cabeça no lugar, que eles tenham, estrutura para aguentar, porque, sobretudo pro Cocão, ele continuando a jogar dessa forma, é um outro mundo que se abre para ele, não é? Tomara que ele consiga segurar a pressão, porque, cara, futebol esse moleque tem, cara. Bom, vamos começar pela trinca de ataque agora, o Rossi. Para mim, o Rossi fez uma partida boa. Apesar de tudo que a gente falou aqui, eu vou num 7 pro Rossi, porque ele tomou um cartão amarelo bobo por causa daquele pênalti que cavou ridiculamente. Mas fez uma partida boa, o Rossi. Se não fosse um cavador de falta profissional, ganharia até uma nota maior, mas sim, 7 tá bom. O nosso DVD deu uma nota 8,5 também. Foi muito bem ontem, David. Legal, gostei também. Ele errou alguns passezinhos no início do jogo, passes bobos, mas ele se recuperou, isso é importante. Ele errou, tá ganhando confiança da torcida, né? Ele não se abateu com os erros, ele seguiu adiante e fez uma partida legal. E é interessante porque o DVD é um cara que chegou com um X na cabeça, a torcida do Vasco. E ele tá conseguindo contornar isso, porque hoje, óbvio, aqueles torcedores chatos, eu levo pro aeroporto, leva a mala dele, mas a grande parte da torcida eu vi comentários defendendo o DVD. E é legal, porque ele realmente tá fazendo por onde. E pra mim, agora vamos pro segundo pior da partida, o Verratti. Eu vou uma nota que
Bom, eu vou entre o PH e o Piton, vou de 3. Eu acho assim, cara, a vontade do Verratti é uma coisa muito legal. Ele corre, ele não sei o quê. Só que, pô, às vezes, em alguns jogos, ele só entra com vontade. E o que eu quero Sim, dizer com isso? Ele só quer saber de arrumar confusão com o zagueiro, de discutir com o juiz, Argentina, né? de, É um de jogador arrumar. argentino clássico, assim. Exatamente. É chato pra dedéu. Então mas, pô, tem que jogar bola, cara. Ah, Tem que jogar aquele bola. Não gol, adianta. aquele Ele passe deu que um passe. foi o Cocão que enfiou ele na cara do gol. Aquela bola não era pra ele ter cortado porque ele sabe que ele não tem velocidade. Ele tinha que ter ficado na cara do Marquezinho, chuta. Exato, Então, exatamente. foi uma decisão bem ruim. Ele deu um passe bonito, eu não me lembro para quem foi uma bola que foi enfiada para ele no meio, ele de primeira enfiou, jogando como um pivô, enfiou para a ponta direita, foi uma bola bem aguda, eu não sei para quem foi a bola, foi uma das poucas jogadas boas que o Verratti fez, Ah, outro mas adendo, ontem... ele apanha muito e a arbitragem não faz nada, né, cara? É É, é. incrível, é incrível. Mas eu acho que também ele colabora, porque como ele força muitas faltas, o juiz fica naquela, pô, não sei se foi falta, se não foi, porque esse cara cai tanto no chão que eu não sei se foi falta ou se não foi. Aquele Né? Rodrigo Então, ali tinha que ter sido expulso no jogo de ontem. Acho que ele fez umas 60 faltas, além do pênalti não marcado. verdade. Mas vamos para os jogadores que entraram durante o jogo. Bom, o Adson entrou com 86 e o Rojas com 87. Então, você quer dar nota É, para algum dos dois? não. Eu só, eu Deixa os só dois de quero, fora. eu só quero dar aqui uma ressalva pro Adson que, bom, tá ficando muito atrás na fila, né? Ontem ele foi nosso Tá, quarto ponto a entrar. Mas, sim. enfim. João Vitor. E entrou atrás do Ryan, já antecipando e falando do Ryan, entrou atrás do Ryan, que entrou com personalidade, até demais. Sim, chutando aquelas bolas, mas ele deu outro Até dinamismo demais. para ataque do Vasco e tem que ser um Foi, moleque, tem que ser tem utilizado. que ser. E ele estava com vontade. Ele queria jogar, cara. Tudo bem que uma bola lá ele deveria ter passado para o Verratti, que o Verratti estava bem posicionado, né? Mas gostei do Ryan. Tem que ter vontade mesmo, a mesma vontade já pulando e falando do JP. Então, eu vou de nota 7 para o Ryan e 7 para o JP. Eu acompanho vocês, são dois jogadores que têm que ser mais utilizados. Com Uhum, cuidado, não vai colocar, pô. A gente vai ver um jogo aqui que vai ser extremamente difícil, que vai ser contra o Atlético Paranaense na quinta rodada, daqui a 2, 3 semanas. exato. Não vai colocar, se a gente estiver perdendo de 2-0, tomando uma chacota, colocar esses Isso, caras. Então tem que ter o isso. tato. Bom, eu concordo, grata surpresa os dois. O JV, eu vou numa nota 6 também, porque ele tomou um amarelo. Eu não concordei com ele amarelo. Eu acho que aquele negócio de ele jogar a bola para trás fazia parte do momento do jogo, mas o juiz também estava completamente perdido. Na verdade, Exato. vou dar uma nota 6,5. Eu gostei da Seis e partida meio. dele. Eu daria um 7, só um pouquinho acima, mas ainda assim, ele só me preocupa com esses momentos de eu vou resolver todos os problemas do mundo. Que é quando ele pega a bola e Sai faz. correndo. Teve uma Ele bola sai na lateral correndo. direita que ele começou a proteger e os caras do Grêmio começaram a pressionar. Eu falei, meu Deus. Isso, Só que ele é, conseguiu sofrer a falta. exatamente. Mas Então ele tem esses momentos, mas é bom jogador, cara. É bom é jogador. bom jogador. E nota para dupla Dias, a família Dias, quanto você dá? Cara, os caras trabalharam e tão, é, é nítido, eles buscam saída o tempo inteiro para os problemas que o Vasco impõe para os dois pela falta de jogadores. Então eles merecem uma nota 8 para mim, Eu pelo concordo. que Eu ia dar fizeram. 8 também. Bom, agora rapidinho, palpites para o nosso jogo agora de quarta, né? O Vasco vai visitar o Bragantino lá em Bragança Paulista no Abia Bichedid. Um jogo difícil, mas o Bragantino vem mais enfraquecido ano passado. E eu vou para o mesmo resultado do ano passado, que eu acho que é um belo resultado que a gente conseguiu lá em Bragança, 1-1. Eu acho que é, é, é o Vasco, né, cara? A gente não sabe que Vasco vai entrar em campo, né? Então, eu torço para que seja um Vasco que... A única coisa que eu quero é que dê muito trabalho para o Bragantino. Que Sim, dê muito trabalho, que dê muito trabalho. Que ataque, que enche o saco, que tente fazer gol, que se defenda bem como se defendeu ontem. Porque acho que se fizer isso,
pode sair de lá com um empatezinho, quem sabe até Já é um um ótimo 1 a resultado. 0. Mas é um jogo, Duro. cara, É lá complicado. jogo muito duro, cara, muito duro. Bom, agora vamos para nossa última ressalva aqui que a gente precisa falar. Que, que final de semana para o Vasco, para a história do Roberto Dinamite. A torcida foi muito bem, o clube foi muito bem com todas as ações. O vídeo anunciando a camisa nova, sensacional. A torcida, a festa ontem, o De mosaico. arrepiar. Não, Uhum. completamente. A camisa aqui, você vai saber melhor que eu, mas fez Maravilhosa. alusão àquela Uhum. camisa da despedida do Roberto do Uhum. Vasco, né? Exato, Então, exatamente. eu acho que O é Roberto é muito grande legal isso. demais. O Roberto é grande demais e são poucas as torcidas, não poucas as torcidas, mas poucos os torcedores, fora daqueles que são vascaínos, além, extra-vascaínos, que entendem, reconhecem e respeitam o tamanho que o Roberto tem. São poucos, porque o Roberto é grande demais para o futebol brasileiro. E eu fico muito feliz, cara, em ver esse trabalho que vem sendo pelo Vasco, já vem sendo feito pelo Vasco nos últimos anos, de alçar o Roberto à estatura que ele tem, porque o Roberto é muito grande. É muito grande. Tem time aí no Sul, no Paraná, que não entende muita coisa de futebol e que não consegue, torcedores de alguns times daí, que não conseguem entender o que é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, Não, um dos tem. maiores artilheiros da história do futebol mundial, um dos maiores artilheiros de campeonatos nacionais de todo o planeta. É um cara muito, muito, muito grande. E além disso, ele pertence a uma geração que tem Zico, Júnior, que são do nosso adversário, mas que são, acima de tudo, pessoas sensacionais. Ou seja, eram caras que tinham a sua rivalidade, tinham os jogos duríssimos de Vasco e Flamengo, mas se respeitavam muito e não tinham essa coisa da, da, da rivalidade com raiva, da rivalidade gratuita, de xingar o Quando o outro, não Roberto sei o quê. faleceu, né, a gente viu toda a demonstração de carinho, amor de todos eles, do Zico. O Zico foi o Exatamente, maior cara. antagonista do Roberto. Exatamente. Mas sempre se respeitaram Respeita, nas demais. despedidas dos dois, né, a gente viu O gestos. Júnior, para mim, um dos melhores laterais direitos da história do Brasil, esquerdo, desculpa, lateral esquerdo da história do Brasil, jogadoraço. O Júnior era amigo pessoal do Roberto. O Zico Então, também. exato, então essa geração que infelizmente começou a ir embora agora, ela só não é a maior geração da história do futebol brasileiro porque não ganhou 82. Porque se esses caras tivessem e mereciam ter vencido a Copa do Mundo de 82, eles seriam os maiores. Porque é uma geração gigantesca, gigantesca. E mais do que isso, repito, vou falar de novo, de homens gigantes também, de pessoas gigantes. A geração anterior do Tri era maravilhosa, toda ela, maravilhosa. Mas eu acho que o futebol jogado por esses caras na Copa de 82, e o Roberto estava lá, foi o mais bonito que eu vi Sim. seleção brasileira jogar na minha vida. Eu não vi a Copa de 70, né? Mas a Copa de 82 era uma coisa assustadora o que esses caras jogavam. Então, e o Roberto, meu Deus, eu tenho uma gratidão pessoal ao Roberto, porque muitos dos momentos felizes que eu vivi na vida como vascaíno, eu vivi por causa dele, por coisas que ele fez em campo. Então, esse cara deu alegria demais para o Vasco, e graças a Deus, ele não foi feliz como presidente do Vasco, mas graças a Deus, ele é tão grande que até aquele período, que tudo bem, ele ganhou a Copa do Brasil como presidente, mas ele não conseguiu gerenciar os problemas políticos, era muita gente contra ele e trabalhando contra a administração dele, gente que a gente sabe quem é, gente que infelizmente está na vida política do Vasco até hoje,
Mas mesmo assim, mesmo com esse período mais atribulado que ele teve frente à presidência do Vasco, cara, ele continua, para mim, é ainda maior. É um cara, é um dos maiores jogadores da história do Brasil. Para mim, é top 10 da história do futebol brasileiro, sabe? E seguramente um dos 5 maiores atacantes. E olha que atacante é a especialidade da casa. Dos 5 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, 3 são de São Januário, né? Sim. Então, e esse é o maior deles. É Com muito certeza. grande. É muito grande. E tomara que o Vasco comece, desculpa, filho, mas tomara que o Vasco comece a fazer isso com outros ídolos, porque o Vasco tem muito ídolo. Sim. O Vasco tem O muito Vasco cara começou grande. a resgatar a memória dos ídolos agora, né? Com o Citer Moacir Barbosa, todas essas homenagens pelo Roberto. E, enfim, é muito legal também, a gente tem que destacar o próprio Vasco, que está sabendo lidar e construir em cima disso muito bem. A torcida, não preciso nem falar, ontem o São Januário pulsou de novo, e com essa garra do Roberto, gritando o nome dele com os 10 minutos de jogo, no primeiro e no segundo tempo. Então, é muito legal mesmo, assim, ver o Vasco reconhecer tudo Tomara isso. que isso vire uma tradição, sabia? Como a gente vê muito em times ingleses, que em determinado momento do jogo começam a aplaudir, a gritar. Tomara que isso vire uma Sim. tradição nos jogos do Não, Vasco, porque ele merece, cara. Ele merece sim. demais. Não, isso não só do Vasco, do Santos, que perdeu o Pelé agora, de todos os times Exato. brasileiros. A gente precisa resgatar mais essa história, né, do nosso futebol, que acaba sendo muito Até para esquecida às diminuir vezes. um pouco essa rivalidade nonsense das pessoas que gostam de ir para estádio para brigar, ao invés Sim. de ir para estádio para torcer. Cara, vai para estádio para gritar pelos grandes. Tudo bem que tem time aí no Paraná e outros lugares que não. Os caras não tiveram jogadores grandes assim para poder gritar. Mas a gente teve, Flamengo teve, Botafogo teve, Fluminense, os de São Paulo, os do Sul, Minas. os de Minas. Cara, foi muito jogador grande Até que passou no pelo futebol Nordeste, né? A brasileiro. gente teve. Nordeste, porra, Bahia. Porra, Bahia teve jogador grande pra caramba. Né? Então, vale a pena, cara, investir nesse trabalho de resgate desses gigantes que passaram pelo futebol brasileiro. Com E certeza. esse daí, cara, um dos maiores gigantes do futebol brasileiro. Com certeza. Bom, Meu xará, inclusive. a Né? gente poderia ficar falando de Roberto por horas e horas, O mas que eu teria história de contar, porque esse cara me fez chorar, me fez rir, e chorar de alegria. Esse cara foi grande demais. bom, e como disse o próprio vídeo anunciando a camisa nova, belíssima camisa, que homenagem também. É impossível Aliás, não associar a aliás, história do Vasco com o Roberto e a do Roberto com o Vasco, né? aliás, curiosidade, né, filho? Foi você que me deu a notícia da passagem dele, né, Sim. cara? Foi uma notícia dura de ouvir aquela, cara. Bom, mas tomara que esse ano sirva de motivação para o Vasco. A gente, última ressalva aqui, a gente está no final. Eu acho que o Vasco mostrou que não é esse cachorro morto que estava todo mundo pintando. Não vai ser um time que vai brigar por grandes coisas, o Vasco não vai para Libertadores, mas não é um time taxado como rebaixado, como muita gente pintou agora. E eu acho que é Poxa, pra importante, caramba. Uhum. porque os jogadores entraram com muita raça, e um negócio que eu estava falando com o meu irmão, se eu sou o Ramon, eu vou imprimir todas as manchetes e colar no vestiário, Uhum. porque esse time provou que não é um time de cachorro morto. Foi mal contra o Água Santa? Foi. Foi mal Mas é, contra o Nova mas é, Iguaçu? mas é aquela Foi. coisa que a gente já falou várias vezes, cara. Ele não é um time, ele não é um cachorro morto, mas ele tem que jogar com a mentalidade Sim, sim. de brigador o tempo inteiro, Mas cara. esse time mostrou no Campeonato Carioca que ele não é bobo. Ele mostrou ontem de novo. É um Grêmio fraco, mas é o Grêmio. Você começa Uhum, ganhando, mesmo em São Januário, você começa ganhando do Grêmio. Não é ganhar do Cuiabá em casa. uhum, é. Eu entendo, enfim, não estou desmerecendo os outros aqui, mas tem um peso. Não, mas no caso desse aí pode desmerecer, não tem problema, não. É. Mas é realmente por causa disso. Eu acho que o Vasco tá mostrando sua credencial nesse Campeonato Brasileiro, essa credencial com o Ramon Dias. Uhum. Óbvio que a gente não vai ir lá na MRV Arena e meter 4-0 no Galo. Mas não, um time pra. A gente não tá no mesmo nível do Juventude, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá. A gente tá acima desses casos.
que eu E vão espero. ser jogos difíceis, viu? Porque É aquele negócio que a gente fala, o Vasco vai fazer jogo difícil contra todo mundo. com Contra todo mundo. 19 Mas times, os 38 jogos tomara, do brasileiro. tomara que com a aplicação que a gente viu ontem, é só o que eu quero. Sim. Com a aplicação de ontem, a garra de ontem, poxa, se fizer, eu acho que a gente não vai ter um campeonato de tantos sustos. Sim, e a torcida merece, pelo Roberto, por tudo que a gente está Uhum. passando ultimamente. E bom, vamos voltar aqui a mais tardar nessa semana para falar de Vasco e Bragantino. Se tudo der certo, a gente vai estar com 6 pontos na tabela. Lembrando que a gente está indo para Libertadores nesse momento. Exatamente. Exatamente. Por mim, o campeonato acabava hoje. É que o Acabava Atlético hoje. Paranaense era campeão. Ah, não, então deixa para acabar depois. Bom, mas você tem alguma última ressalva, algo que você queira falar? Não, acho que a gente cobriu tudo, cara. Foi bem legal o papo, cara. E foi o que eu falei, cara. O que eu quero do Vasco é essa energia. O Vasco, ele tem na arquibancada uma energia que não acaba. A energia da torcida do Vasco, ela não acaba. Né? E tomara que essa energia continue no time. A gente tem um elenco curto, faltam peças, mas a gente tem no banco 2 caras que eles podem até tomar decisões erradas, eles podem eventualmente substituir mal, etc e tal, mas eles estão vendo. Eles estão vendo, eles são conscientes. Eles não são aqueles treinadores que o Ramon fez isso uma vez ou outra, mas na maior parte do tempo, eles são aqueles treinadores muito conscientes. O time jogou mal, os caras vão e falam, não jogou bem. Isso é bom, isso é bom. Eu não gosto de treinador que vai passar pano para apresentação ruim de time. Então, acho que isso é bom e eu espero que essa seja a tônica do Vasco no campeonato desse ano. Eu também acho. Eu acho que eu vi muita gente comparando aquela vitória do Galo com agora do Grêmio, mas acho que completamente diferente. Você falou, o time está muito aplicado. Eu espero que a gente faça um ano tranquilo. Uhum. Eu tenho certa confiança que o Ramon consegue fazer isso, apesar da falta de peça e tudo mais. Mas enfim, como eu falei, voltamos mais tarde essa semana, mas para mais um episódio falando de Vasco. Agradeço imensamente você aqui. Você tem trabalho amanhã, eu tenho aula amanhã. A gente está falando 11 horas da noite do Vasco. Exatamente. Mas quando a gente fala de Vasco, o tempo não passa, né? Então, Exatamente. Passa rápido. Passa agradecer muito rápido. agradecer de novo. E falar para os nossos ouvintes seguir a gente no Instagram, na SúmulaCast. Qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa, manda na nossa DM no Instagram. Fale com a gente também no nosso contato, que é contato.nasumulacast@gmail.com. Compartilhe o vídeo para outros vascaínos, para não vascaínos, quem quer escutar, saber sobre o Vasco. Bom, deixe seu like também aqui no vídeo. E, enfim, estamos crescendo, estamos no começo ainda. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Valeu.